Imagine que a pessoa em quem você mais confia no mundo, o homem que jurou te proteger perante o altar, está escondendo um segredo que não envolve apenas uma amante, mas o seu próprio sangue. Imagine entrar em seu próprio quarto e perceber que o perfume que paira no ar não é o seu, mas o da sua irmã caçula. Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um caso real que desafia a moralidade e a sanidade. É onde o perigo realmente reside. Se prepare, pois o que você vai ouvir agora não é apenas um relato de infidelidade, é a anatomia de uma destruição emocional completa. Começamos nossa jornada conhecendo Clara e Marcos. Eles eram o que a sociedade chamava de casal modelo. 10 anos de casamento, uma casa impecável e uma rotina que parecia saída de um comercial de margarina. Clara, uma arquiteta de sucesso, sempre acreditou que a base de sua felicidade era a transparência total. Ao seu lado, sempre esteve Júlia, sua irmã mais nova. Júlia não era apenas uma irmã. Era a confidente, a melhor amiga, a pessoa que Clara ajudou a criar após a morte prematura dos pais. A dinâmica era perfeita. Marcos e Júlia se davam maravilhosamente bem, o que Clara via como uma bênção. Que sorte a minha ter um marido que ama minha família como se fosse dele, ela pensava. Mas sob a superfície dessa lagoa cristalina, correntes perigosas já começavam a se formar. O que Clara não percebia era que a proximidade excessiva entre Marcos e Júlia não era fruto de um carinho fraterno, mas de uma química proibida que começava a borbulhar nos churrascos de domingo, nas trocas de olhares durante o jantar e nas piadas internas que apenas os dois pareciam entender. A perfeição, como sabemos, é muitas vezes a máscara mais eficaz para a depravação. Clara vivia em uma bolha de segurança, enquanto o marido e a irmã teciam fio a fio uma teia de mentiras tão complexa que até eles mesmos começavam a acreditar na própria narrativa distorcida. Nesta fase, a traição ainda era platônica, um jogo de sedução perigoso onde o risco de serem pegos era o principal combustível. Marcos começava a comparar a estabilidade de Clara com a efervescência de Júlia, enquanto Júlia, movida por um complexo de inferioridade mal resolvido, sentia um prazer doentio em desejar o que pertencia à irmã. O cenário estava montado para a maior queda que Clara jamais poderia imaginar. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi uma erosão lenta. Marcos, antes um homem caseiro, começou a desenvolver uma obsessão repentina pelo trabalho. Reuniões de última hora, viagens de negócios em plena sexta-feira e um bloqueio de senha no celular que nunca tinha sido necessário antes. Clara, intuitiva como toda mulher, sentiu o primeiro frio na espinha. Ao mesmo tempo, Júlia, que antes ligava para a irmã todos os dias, tornou-se estranhamente evasiva. Quando estavam juntas, Júlia não conseguia mais sustentar o olhar de Clara. Ela agia de forma hiperativa, falando demais sobre assuntos triviais para evitar perguntas profundas. Um detalhe, porém, foi o estopim da dúvida. Júlia começou a usar o mesmo perfume caro que Marcos dera a Clara no aniversário de casamento. Um aroma de peônias e sândalo que deveria ser exclusivo. Quando Clara questionou, Júlia apenas riu. Uma risada nervosa e aguda dizendo que tinha achado o cheiro maravilhoso em Clara e resolveu comprar um igual. Naquele momento, o subconsciente de Clara gritou, mas sua mente lógica silenciou o alerta. É apenas sua irmã, ela dizia a si mesma. Mas o comportamento de Marcos era o mais alarmante. Ele alternava entre períodos de carinho excessivo, quase culpado, e explosões de raiva por motivos fúteis. Se Clara perguntava por que ele demorou tanto, ele a acusava de ser controladora e paranoica. Esta é a tática clássica do traidor. Projetar a própria culpa na vítima, fazendo-a questionar sua própria sanidade. O clima na casa, antes caloroso, tornou-se gélido, carregado de eletricidade estática. Cada vez que o telefone de Marcos vibrava na mesa, o coração de Clara disparava, e o silêncio que se seguia era mais barulhento do que qualquer discussão. O que seguiu foi um período de tortura psicológica conhecido como gaslighting. Marcos e Júlia não estavam apenas tendo um caso, eles estavam protegendo o caso, destruindo a percepção de realidade de Clara. Imagine a cena. Clara encontra um fio de cabelo loiro no banco do carro de Marcos, um tom de loiro que é exatamente o de Júlia. Ela questiona Marcos. Ele, sem hesitar, ri na cara dela. Clara, você está ficando louca. É o seu próprio cabelo sob uma luz diferente. Ou talvez seja da secretária que pegou carona. Você está obcecada. Precisa de terapia. Ele dizia isso com uma convicção tão absoluta que Clara começava a se desculpar por ter desconfiado. Júlia, por sua vez, agia como a irmã preocupada. Ela ia até a casa de Clara, levava flores e dizia: Amiga, o Marcos me contou que você anda muito nervosa. Talvez você precise viajar, descansar a mente.
Era um jogo duplo cruel. Enquanto Júlia consolava a irmã, ela estava usando as informações que Clara lhe confidenciava para se tornar a mulher ideal para Marcos. Se Clara reclamava que estava cansada e sem libido, Júlia aparecia para Marcos como a personificação da energia e do desejo. Eles criaram um ambiente onde Clara se sentia isolada em sua própria desconfiança. Os amigos em comum começaram a notar o afastamento de Clara, que estava cada vez mais retraída, tentando processar as peças de um quebra-cabeça que não faziam sentido. A manipulação era tão profunda que Clara chegou a tomar medicamentos para a ansiedade, acreditando que seus delírios sobre a infidelidade do marido eram fruto de um colapso nervoso iminente. Mal sabia ela que os arquitetos do seu colapso estavam dormindo no quarto ao lado ou sentados à sua mesa de jantar. Todo traidor, por mais meticuloso que seja, eventualmente comete um erro. O erro de Marcos foi a tecnologia. Em uma noite de terça-feira, enquanto Marcos estava no banho, o iPad da família, que estava conectado à mesma conta do iCloud do celular dele, começou a sincronizar as fotos em tempo real. Clara estava usando o tablet para pesquisar referências de decoração quando as notificações começaram a aparecer. Primeiro, uma foto de um jantar romântico em um restaurante onde Marcos disse que nunca iria por ser caro demais. Depois, o golpe fatal. Uma sequência de fotos íntimas, tiradas em um quarto de hotel que Clara reconheceu imediatamente pelas cortinas. Nas fotos não era uma estranha. Era Júlia. Júlia usando as lingeries que Clara havia comprado para sua lua de mel. Júlia sorrindo para a câmera com uma familiaridade obscena. O mundo de Clara não apenas desabou. Ele implodiu. O ar faltou em seus pulmões e um zumbido ensurdecedor tomou conta de seus ouvidos. Ela começou a rolar a galeria e encontrou mensagens. Anos de mensagens. O caso não era recente. Eles estavam juntos há mais de 3 anos. Enquanto Clara cuidava de Júlia quando ela teve aquela gripe forte, Júlia estava enviando nudes para Marcos do quarto de hóspedes. Enquanto Clara celebrava promoções de Marcos, ele estava planejando escapadas com a cunhada. A prova era irrefutável, digital e eterna. Clara sentiu uma náusea violenta. A traição do marido era uma facada no peito, mas a traição da irmã era um veneno que corria por suas veias, contaminando todas as memórias de infância, todos os momentos de cumplicidade. Ela ficou ali, sentada no chão do escritório, com a tela do iPad brilhando na escuridão, iluminando o rosto de uma mulher que acabara de perder tudo o que acreditava ser real. Clara não gritou. Ela não chorou de imediato. Uma calma gélida e perigosa tomou conta dela. Ela esperou Marcos sair do banho, secar-se e deitar-se na cama. Ela entrou no quarto segurando o iPad como se fosse uma arma carregada. Sem dizer uma palavra, ela apenas virou a tela para ele. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Marcos empalideceu, a cor fugindo de seu rosto como se ele tivesse visto um fantasma. Sua primeira reação não foi o arrependimento, mas a negação covarde. Isso não é o que você está pensando, Clara. É uma montagem. Alguém hackeou meu iCloud. Clara apenas riu. Uma risada seca que ecoou pelas paredes. Eu vi as datas, Marcos. Eu vi os locais. Eu vi a minha irmã. Quando ele percebeu que a mentira não tinha mais pernas, ele mudou de tática. Ele começou a culpar Clara. Você estava sempre trabalhando. Você me negligenciou. A Júlia me entende, ela me dá o que você não dá mais. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu. Júlia, que tinha a chave da casa, entrou com sacolas de compras chamando por Clara. O encontro dos 3 no corredor foi digno de uma tragédia grega. Júlia viu o iPad na mão de Clara e o rosto transtornado de Marcos. Ela não tentou se explicar. Ela apenas baixou a cabeça e disse as palavras que assombrariam Clara para sempre. Eu sempre o amei primeiro. A audácia daquela frase quebrou o último resquício de autocontrole de Clara. O confronto que se seguiu foi uma tempestade de gritos, verdades dolorosas e a revelação de que eles se sentiam as vítimas por terem que esconder um amor tão puro. A máscara de boa irmã de Júlia caiu, revelando uma mulher invejosa que sentia que merecia a vida de Clara mais do que a própria Clara. Nos dias que se seguiram à descoberta, Clara tornou-se uma detetive de sua própria vida. Ela contratou um perito digital para recuperar todas as mensagens e e-mails apagados. O que ela descobriu foi uma vida paralela de uma sofisticação assustadora. Marcos e Júlia tinham contas bancárias conjuntas secretas. Eles tinham um apartamento alugado em um bairro distante, onde se encontravam 3 vezes por semana. Eles tinham até um apelido para Clara nas mensagens: a carcereira. O nível de crueldade era inimaginável. Eles riam da ingenuidade de Clara em jantares de família. Marcos dava dinheiro para Júlia sob o pretexto de ajudar a irmã com as contas,
quando na verdade estava financiando o estilo de vida luxuoso da amante. O caso começou apenas 6 meses após o casamento de Clara. Isso significava que quase toda a história de casada de Clara era uma mentira. Cada viagem de férias, cada Natal, cada celebração de aniversário tinha sido contaminada pela presença de Júlia e pela traição de Marcos. Clara descobriu que Júlia chegou a engravidar de Marcos 2 anos antes e fez um aborto em segredo, com Marcos pagando tudo e cuidando dela, enquanto dizia a Clara que Júlia estava apenas viajando para um retiro espiritual. A profundidade da traição era um abismo sem fim. Não era apenas um deslize carnal. Era um projeto de vida construído sobre as ruínas da dignidade de Clara. Cada detalhe que surgia era uma nova cicatriz. Ela percebeu que as roupas que Júlia emprestava e nunca devolvia eram usadas nos encontros com Marcos para que ele sentisse o cheiro de Clara nelas, um fetiche doentio de substituição. A investigação de Clara revelou que até os pais deles, se estivessem vivos, teriam tido vergonha da monstruosidade que Júlia se tornara. Uma traição desse nível nunca afeta apenas o triângulo amoroso. Ela atua como uma granada lançada no centro da árvore genealógica. Quando o resto da família estendida, tios, primos e amigos próximos, soube da verdade, o choque foi sísmico. Alguns se recusaram a acreditar, outros tomaram partido imediatamente. A tia favorita de Clara, que sempre mimou Júlia, ficou devastada ao ponto de ser hospitalizada. A traição de Júlia não foi apenas contra Clara, mas contra a memória dos pais que as criaram para serem unidas. O impacto psicológico em Clara foi devastador. Ela começou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O simples fato de ver uma foto de família causava ataques de pânico. Ela não conseguia mais confiar em ninguém. Se o meu marido e a minha própria irmã puderam fazer isso comigo por anos, quem no mundo é seguro? Ela se perguntava. A rede de apoio de Clara tentou se mobilizar, mas havia um clima de estranheza. As pessoas não sabiam o que dizer. Como você consola alguém cujo marido está agora vivendo abertamente com a irmã dela? Sim, porque após serem descobertos, Marcos e Júlia não se separaram por vergonha. Pelo contrário, eles assumiram o relacionamento com uma arrogância desafiadora, postando fotos nas redes sociais sobre encontrar o amor verdadeiro onde menos se espera. Esse descaramento foi a segunda morte para Clara. Ela teve que bloquear todos, mudar de número e, eventualmente, mudar de cidade. A destruição da unidade familiar foi total. Onde antes havia reuniões alegres, agora havia um silêncio sepulcral e um rastro de ressentimento que levaria décadas para cicatrizar, se é que algum dia cicatrizaria. Clara decidiu que não seria apenas uma vítima. Ela seria uma adversária formidável. O processo de divórcio transformou-se em uma guerra de trincheiras. Como Marcos e Júlia haviam usado o dinheiro do casal para financiar sua vida dupla, Clara e seus advogados entraram com uma ação de dilapidação de patrimônio. Ela queria cada centavo de volta. O processo revelou que Marcos tinha desviado mais de R$200 mil das contas da empresa que ele e Clara possuíam juntos para comprar presentes para Júlia e manter o apartamento secreto. Durante as audiências, o cinismo de Marcos era palpável. Ele tentava pintar Clara como uma mulher instável e vingativa para tentar reduzir o valor da pensão e da partilha de bens. Júlia teve a audácia de comparecer ao tribunal como testemunha a favor de Marcos, alegando que Clara era emocionalmente abusiva. Foi um espetáculo de horrores jurídicos. No entanto, as provas digitais e as transferências bancárias que Clara havia meticulosamente reunido foram incontestáveis. O juiz, visivelmente enojado com os detalhes do caso, proferiu uma sentença favorável a Clara, garantindo-lhe a maior parte dos bens e uma indenização por danos morais sem precedentes na região. Mas a vitória financeira tinha um sabor amargo. Cada real recuperado era um lembrete do preço que ela pagou em saúde mental e tempo de vida perdido. Durante o processo, Clara descobriu que Júlia estava tentando engravidar novamente, desta vez para prender Marcos de vez, agora que ele não tinha mais o suporte financeiro de Clara. A batalha judicial foi exaustiva, durando quase 2 anos de audiências estressantes, mas serviu como rito de passagem necessário para Clara fechar aquele capítulo sombrio de sua existência. Após o furacão, veio o silêncio da reconstrução. Clara mudou-se para uma casa à beira-mar em outro estado, onde ninguém conhecia sua história ou o rosto de seus traidores. Ela começou um processo intensivo de terapia, focando em recuperar sua autoestima, que havia sido triturada por anos de gaslighting. Ela aprendeu que a traição de Marcos e Júlia dizia muito mais sobre o caráter deles do que sobre o valor dela. Ela começou a praticar yoga, a pintar e a redescobrir prazeres que havia esquecido enquanto tentava salvar um casamento que já estava morto. A cura não foi linear.
Houve noites em que ela acordava gritando, sentindo o peso da traição como um sufocamento físico. Houve dias em que a raiva era tão intensa que ela sentia vontade de destruir tudo. Mas gradualmente, essas crises tornaram-se menos frequentes. Ela começou a formar novas amizades, desta vez baseadas em limites saudáveis e observação cuidadosa. Clara também decidiu usar sua experiência para ajudar outras mulheres, criando um blog anônimo onde compartilhava as táticas de manipulação que sofreu. O blog tornou-se um fenômeno, fornecendo um mapa para outras pessoas que suspeitavam de traições dentro do círculo familiar. Ela entendeu que a melhor vingança não era o ódio, mas a indiferença. Ela treinou sua mente para que, quando o nome de Marcos ou Júlia surgisse em seus pensamentos, eles fossem apenas figuras borradas de um passado distante, sem poder para feri-la. A reconstrução foi dolorosa, como quebrar um osso mal curado para colocá-lo no lugar certo, mas foi a única maneira de Clara se tornar inteira novamente. Hoje, anos depois, Clara olha para trás e vê aquela versão de si mesma com compaixão. Ela sobreviveu ao impensável. Marcos e Júlia? O relacionamento deles, construído sobre mentiras e dor alheia, não durou muito. Sem o dinheiro de Clara e sem o fator proibido que alimentava a adrenalina do caso, as brigas começaram. Marcos acabou traindo Júlia com uma mulher mais jovem, e Júlia hoje vive isolada, tendo perdido o contato com quase toda a família. O destino, às vezes, tem uma forma irônica de justiça poética. A lição que fica desta história não é para você parar de confiar nas pessoas, mas para você nunca ignorar sua intuição. A intuição é a voz da nossa alma tentando nos proteger. Se algo parece errado, geralmente é porque está errado. A história de Clara nos ensina que o sangue não é garantia de lealdade e que o caráter é definido por nossas escolhas no escuro, não por nossas aparências na luz. Se você está passando por algo semelhante, saiba que existe vida após a traição. A dor é um túnel, não uma moradia. Você pode sair do outro lado mais forte, mais sábia e, finalmente, livre de quem nunca mereceu o seu amor. A vida de Clara agora é marcada pela paz, algo que nenhum dinheiro ou paixão proibida pode comprar. E no fim das contas, a paz é a maior das vitórias. Se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários. Até o próximo documentário.